Depois da derrota, né, do Flamengo contra o Grêmio, o Tite foi para a imprensa, né, para fazer a coletiva e tentou explicar o que houve ali nas suas trocas e o que ele pensou, né, no plano de jogo, e a gente vai falar um pouco sobre isso aqui nesse vídeo, reagindo à coletiva do Tite, só, claro, aquilo que foi importante sobre o aspecto tático, interpretando isso para vocês, tá bom? Então, vem comigo falar sobre tática com um pouquinho de tatiquez, porque quem está falando é o Tite, não sou eu. Fala, Adenor! Partida do intervalo, o Pulgar sentiu alguma coisa? Foi uma questão tática sua? Ele tinha um cartão amarelo também. A gente acompanhando assim a movimentação da torcida, muita gente Pulgar, reações da torcida à substituição. E uma outra questão, você acha que no segundo tempo o Grêmio competiu mais do que o Flamengo? Primeiro, o Pulgar saiu por uma condição clínica. Ele já estava com uma virose, com o cartão e já estava debilitado, tá? Inclusive sendo medicado agora. E essa busca da interpretação em cima de informação verdadeira, ela tá. Não fosse, não sairia. A respeito o Grêmio no segundo tempo, desses diferentes momentos do jogo, nós começamos bastante bem. O Grêmio cresceu e equilibrou, nós fizemos o gol, voltamos bem no segundo tempo. As mudanças elas foram colocando velocidade o Grêmio, trouxe o gol de empate, numa circunstâncias, enfim, de infiltração central, de qualidade que teve. Sentiu um pouco o gol, o Flamengo sentiu, tem que absorver, e esse é um processo de maturidade, né? Absorve o gol e vai procurar o jogo de novo. E aí ela teve a efetividade nas jogadas criadas, ele conseguiu botar velocidade, fez o gol, nós fizemos o 3-2, ainda nas mexidas que teve, ainda um pouco de velocidade na frente, mas insuficiente para empatar. Tite, aqui é Gustavo. Agora ele não vai apontar individualmente que houve erro, também não falou sobre o plano tático, falou sobre a troca do Pulgar, que claramente foi uma questão física. Eu imaginava que tinha sido também física ou de cartão. O problema é a escolha pelo Gerson, né, para fazer aquela função. O Gerson é um cara que vem jogando bem apenas nos jogos em que atua mais avançado e jogando muito bem, sendo um dos melhores jogadores do time nos jogos em que atua avançado. Mas ele não tinha um volante no banco. Cara, ele tinha o Vitor Hugo, que fez essa função várias vezes aí já ao longo da temporada. Ele vai entregar mais sem bola do que o Gerson, desgastado especialmente. Vai sair ali o Cebolinha, é muito melhor você colocar um cara de força ali, que vai ficar dentro do bloco, do que colocar o Bruno Henrique para trabalhar numa zona mais congestionada. Sobre isso eu senti falta dele falar, né? E também sobre os erros individuais que geraram o gol. Ele tá chegando agora, o Tite é um cara de composição, não é um cara de atrito, né? Isso é bom, mas a resposta dele não foi honesta, né? Possivelmente não foi honesta do que ele pensa. Gustavo Henrique, sua direita. O time do Flamengo se portou de boa forma durante boa parte do jogo e chegou a administrar a vantagem, tentar buscar jogadas e levou 3 gols em 10 minutos. Você considera um acidente? Não, um acidente não. Ele tem uma causa, ele tem uma análise a ser feita. Antes eu coloquei o aspecto, tem que absorver quando está o gol, quando tu tens a condição de tomar o gol, de ter a naturalidade, de ter a maturidade para continuar tendo suficiente, normal. O Grêmio foi efetivo na oportunidade que teve, guardou. Isso também conta para o jogo, né, esse processo. Nós estávamos à mercê, talvez tenha faltado assim, um pouco mais de contundência para buscar, e buscamos o segundo gol, porque a gente estava dominando, para buscar e fazer o segundo gol, porque aí te dá uma condição melhor dentro da partida de definir por aqui. Tite, bom, então aí ele fala de contundência, né? Depois do São Paulo, a gente achou que não ia mais ouvir essa palavra. Ele fala de contundência, né? De que o time faltou ali agredir um pouco mais o adversário, e essa é uma postura do time do Flamengo, né? É uma postura meio blasé nos momentos de vitória, e isso fica claro com o discurso do Tite, que isso vem dos jogadores, né? Uma certa acomodação com o resultado. Agora, ele também falar de contundência e manter o Arrascaeta em campo morto, né? E lançar o Gabriel, tendo trabalhado o jogo inteiro com o Pedro, assim, por corredor central, caras que não estão ainda entregando nada, né, tecnicamente,
também é responsabilidade compartilhada, né? No futebol, tudo responsabilidade compartilhada. Agora, é legal ele falar que não foi um acidente, é óbvio que não foi um acidente, mas às vezes os treinadores veem com esse discurso dissimulado, e ele falar que, assim, no momento emocional, você precisa tomar o gol e aguentar. E realmente o Flamengo desmorona, né? Quando sofre gol. É difícil a gente ver um jogo que o Flamengo sofra só um gol, ou ele sofre nenhum, ou ele sofre vários, né? É um negócio curioso, né, de abordar. E eu acho que, de alguma maneira, o Tite abordou aí isso aí. No domingo, o seu preparador físico falou sobre a condição do Rodrigo Caio. Hoje, eu tive a sensação que o Mateuzinho, no final do jogo, estava fechando ali de zagueiro, improvisado. Eu queria saber por que da substituição do Pablo pelo Mateuzinho e não pelo Rodrigo Caio, já que é o jogador da posição. A substituição do Pablo foi uma substituição ofensiva e não do Mateuzinho, do Thiago Maia, para fazer uma saída maior, ter mais um jogador de articulação atrás, para ter mais uma construção para chegar na frente. Tite aqui, Thiago Lima do GE. É complicado, cara. Tem que fazer a pergunta assistindo o jogo, né? Porra, o Tite foi educado aí, né? Cara, Mateuzinho entrou de volante, você pode questionar isso. Agora, foi uma troca para trazer o Thiago Maia para zagueiro e, na verdade, para jogar só com um zagueiro naquele momento ali, fazendo uma saída de 3 com um lateral de um lado e um zagueiro do outro. E um volante do outro, com um só zagueiro posicionado, né? Mas já foi no desespero, né, Tite? O problema foi perder a vantagem. Eu queria te perguntar a respeito do Bruno Henrique. Hoje ele começou no banco, né? O Fábio até disse na coletiva após o jogo do Vasco que ele é um jogador que vinha sentindo esse desgaste. Queria que você explicasse como é que tá ele, essa condição dele, e falasse um pouquinho também do Cebolinha, que foi o escolhido para jogar, o Everton. Ao meu ver, começou muito bem, fez um bom primeiro tempo, até um bom gol. Queria que você fizesse uma avaliação dele também, por favor. Do Bruno, tu tem que ter as informações todas. Para 90 minutos ia ser bastante difícil mantendo o nível. Para menos, teria. Plantel que tem, oportunidades que são, Cebolinha para participar. Teve a efetividade, jogou um belo primeiro tempo, depois foi caindo um pouquinho, por isso a substituição, depois para ter um jogador num curto espaço de tempo, mas numa condição melhor. Boa noite, Tite, aqui. Bom, não vi essa queda do Cebolinha, tá? Acho que o Cebolinha foi muito bem no jogo, e isso precisa ser reconhecido. Parece que tem gente que incondicionalmente vai meter o pau no Cebolinha mesmo quando ele jogar bem. E a entrada do Bruno Henrique para uma janela menor de tempo, ele achou que daria. Acho que o problema do Bruno Henrique não foi físico, é só um cara que não é ponta. Os melhores momentos da carreira do Bruno Henrique não foram na ponta, Tite. Você precisa saber isso, cara. Teu time de scout precisa analisar isso aí, cara. Ele mudou a carreira dele, mudou a vida dele quando o Jorge Jesus colocou ele em dupla de ataque. E ele tá jogando com uma dupla de ataque no Flamengo, que é Arrascaeta e Pedro. Cara, o que o Pedro apresenta para ser titular? Quando o Pedro sai, o que o Gabigol apresenta para ser titular? Quando ele tem que fazer uma troca, o que o Arrascaeta se arrastando tem que ficar em campo? Assim, o Tite errou, cara. O Tite errou e foi contra as coisas que ele até prega no futebol, que é o equilíbrio. Colocou um time para defender uma vantagem com uma escalação ultra ofensiva. Dom Marinho da Litoral News, você vai ter agora um tempo de trabalho, porque o Flamengo não joga no final de semana. O jogo contra o Bragantino vai ser remarcado, só vai voltar a jogar no dia 1º de novembro. Em que parte do time você vai focar durante esses treinamentos para melhorar o time? E aproveito para te perguntar, porque o Pulgar levou o 3º amarelo, né? Já foi falado sobre ele, não vai estar no time. Como você imagina montar a equipe do Flamengo sem talvez aquele que seja o principal jogador do Flamengo na temporada? A sustentação desses dois meio-campistas ela tem sido fundamental na equipe, na organização da equipe. Né? Eu tenho consciência dessa movimentação, dessa mobilidade dos dois, da importância tática dos dois. Mas a gente vai encontrar aí a oportunidade de ter. E também eu vou ter a oportunidade de. É fácil, eu falei para eles dentro do vestiário, é fácil o técnico assumir vitória, no clássico, mas eu tenho a consciência, discernimento, de saber do trabalho para que essa construção, inclusive de confiança, de treinamento, ela se prolongue, inclusive para conhecer melhores os atletas, em que momento importante eles poderem ser utilizados. Esse tempo todo vai ajudar também. Tite. Falou que vai usar o tempo para conhecer melhor os atletas. Legal. Importante. Assim, é uma pena, eu estou criticando aqui o Tite, mas a culpa não é dele, gente. A culpa é de um clube que não tem convicção de nada e que troca de técnico todo mês e aí reinicia todo o período de aprendizagem, todo o ciclo de aprendizagem. Técnico é bicho vaidoso, ninguém quer aprender com o trabalho anterior. E assim,
A gente viu, com relação ao Bruno Henrique, o único técnico que não teve oportunidade de errar na escalação do Bruno Henrique foi o Dorival. Até errou, na verdade, porque contra o Inter, na estreia dele, jogou com ele aberto e saíram o gol nas costas dele. Porque não teve ele à disposição. Todos os outros que tiveram o Bruno Henrique à disposição erraram o posicionamento dele, desde o Abel Braga até o Sampaoli. Então, assim, como foi o melhor contexto desse cara? Vamos entender? Vamos aprender? Vamos botar o cara para jogar no melhor contexto dele? Porque senão, cara, é melhor não tê-lo em campo. E vai manter o Bruno Henrique para trechos de jogos que o time estiver perdendo, etc. Pode ser também. Todo jogador pode jogar e todo jogador pode não jogar. O que não dá certo é colocar jogador para jogar em contexto errado. Né? E se ele vai parar para conhecer mais o elenco nessa data livre que ele vai ter, ótimo. Boa noite. O torcedor está muito preocupado com o setor ofensivo do Flamengo. Pedro, Gabriel Barbosa, o Bruno Henrique hoje entrou e cometeu 2 falhas em situações que culminaram em gols do Grêmio. Essa é a sua principal preocupação hoje, tentar recuperar esses jogadores do ataque? O conjunto todo é muito... e futebol eu aprendi que somos todos responsáveis. O técnico maior pela visibilidade, pelas escolhas, é da atribuição. Mas não tem esse jogador, não foi esse, não, essa situação não tem. Isso facilita todos, não é um esporte individual. Né? Todos nós temos a condição de crescer. Eu, inclusive, no conhecimento dos atletas e a utilização. Ele é inclusive, dessa transição, dessa minha chegada para conhecer os atletas e desenvolver o trabalho. Mais uma vez ele falando conhecimento dos atletas. Pô, acho que ele saiu do jogo com uma lição. O Tite é um cara inteligente, eu acho que ele entendeu. Tudo bem? Boa noite, Pedro Oliveira da Band. Eu queria entender um pouquinho mais e tocar nesse ponto que o senhor citou sobre o time ter se desligado, né? O time ter sentido um pouco o primeiro gol do Grêmio, o empate, consequentemente, sofreu a virada. Parece que algumas vezes o problema do Flamengo ele acaba sendo psicológico também. O Flamengo acaba se desligando de algumas partidas. Você concorda e, principalmente, como corrigir esse problema, às vezes, psicológico? O jogo de futebol apresenta diferentes fases. Tu falou, não foram os termos que eu usei. Desligar eu não usei, e nem termos psicológicos. Eu disse que tem que absorver, porque o futebol, tal qual um outro esporte, eu uso até o boxe como exemplo, quando tu recebe um jab, alguma coisa, tu traz para trás, tu te volta, tu te resguarda. Você é específico para futebol. Tu toma um gol, fica com a bola. Fica com o controle, fica com o domínio. E naturalmente tu vai retomar o teu melhor nível. Esses pequenos ajustes, eles são necessários. Professor? Isso é muito verdade, tá? Isso está em quase todos os livros dos grandes treinadores de futebol, essa situação da postura pós-gol sofrido. Né? Você tomar um gol, a pior coisa que você pode fazer é sair loucamente tentando fazer outro. Você precisa ficar com a bola para acalmar de novo o jogo e controlar o ambiente. E isso é muito verdade. O Tite observou isso aí e corrigiu o repórter ali. Né? O Tite tem muito cuidado com as palavras. Isso é bom, né? Porque ele não é um criador de crise. Né? O Flamengo perdeu e não está em crise. Muito porque o Tite não jogou gasolina nisso. É isso, gente. O Tite tentando explicar aí o que aconteceu. Falou bastante sobre conhecimento de jogadores. Essa é a lição que eu tiro. Sem dúvida, o técnico precisa conhecer o que tem, especialmente seus principais jogadores, para tentar entender o melhor contexto de utilização. Repito, não faço questão aqui que nenhum jogador A ou B seja titular. Eu acho que cada técnico precisa ter a liberdade para escolher a sua espinha dorsal. Se a espinha dorsal dele for sem o Bruno Henrique, por exemplo, está tudo bem, desde que quando ele for utilizar o jogador, ele utilize no contexto correto, porque só assim o time vai ser competitivo por 100% do tempo. As trocas são naturais no jogo de futebol e elas fazem bem para o time, como fez nos outros 2 jogos onde ele atuou, onde ele fez trocas interessantes, inteligentes, que venceram os jogos. Dessa vez, ele fez uma troca que perdeu um jogo, e talvez essa troca tenha sido reflexo de um não conhecimento do jogador. Quando ele fala em conhecer melhor o jogador, eu imagino que ele vá fazer um scout profundo em cima dos atletas, conversar com os atletas, e o atleta também tem esse papel de falar onde ele se sente menos confortável. Né? E então, o Flamengo, assim, para ser campeão brasileiro, vai precisar ser perfeito, ganhar os 9 jogos, ou no mínimo 8, e empatar 1. A gente imagina que isso seja muito difícil de acontecer,
Então, assim, até para um trabalho de médio e longo prazo, o time vai sim para Libertadores, então até para um trabalho de médio e longo prazo, conhecer os atletas é importante até para as renovações. Agora o Flamengo tem que conversar com o Tite e entender de forma coerente o que ele quer também para si, porque tem um treinador agora que vai fazer um trabalho de 1 ano, mas que aparenta já ter um alinhamento até com a oposição do clube para fazer 4 anos, onde ele mencionou, e ao mesmo tempo você ali vê que alguns jogadores que não casam tanto com o estilo de jogo dele estão sendo contrato renovado, jogador de péssima fase com contrato renovado antecipadamente. É isso que o Flamengo quer. O Flamengo não vai mudar nada repetindo as mesmas atitudes. E manter todos os contratos sendo renovados ao mesmo tempo garante qual tipo de renovação? O treinador vai passar a ter os mesmos compromissos que todos os outros tiveram, de ter que ficar escalando os mesmos jogadores sempre, ou pelo menos colocando para jogar no segundo tempo o jogador porque ele tem nome e não pode passar um jogo inteiro no banco. Cara, se for por esse caminho, o Flamengo não vai evoluir nada e vão ser mais alguns anos de sofrimento para o torcedor rubro-negro. Caso o Flamengo rompa com isso e olhe apenas para si, pense só na sua grandeza e na sua necessidade de vencer, não importa com quem em campo, o Flamengo tem o futuro brilhante nas mãos do Tite, que é um ótimo treinador. Tá bom? Então é isso, deixa o teu like, se inscreve no canal aí e eu fui.